Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos iniciar aqui a 5ª aula do curso de discipulado do Ministério Pescadores de Homens. Este é um curso gratuito. Lembramos que, além de uma introdução, tivemos 4 aulas básicas e falamos sobre conhecer a Bíblia, discipulado, o que é de ser discípulo, as religiões, a religião cristianismo e a igreja. Essas foram as aulas que nós elaboramos até agora. Tudo isso compreendeu o que há de mais necessário para nos introduzir e aprimorarmos a nossa fé, que é um dom de Deus. Não há esforço humano que consiga entender a palavra de Deus, a não ser pelo mover do Espírito Santo. Agora, irmãos, vamos iniciar estudos mais complexos, ou seja, vamos mergulhar nas doutrinas bíblicas propriamente ditas, ainda que sejam noções básicas, porque esse curso tem por objetivo transmitir noções básicas. Em outras palavras, já conhecemos a base. Repetimos, necessidade de conhecermos a Bíblia. E aí, irmãos, vocês estão lendo a Bíblia? No primeiro programa aqui, na primeira aula, nós colocamos na descrição um plano de estudo da Bíblia durante um ano. Porções todo dia, porções módicas, pequenas, do texto bíblico, para que todos nós pudéssemos ler todos os dias, até um ano, completarmos a nossa leitura da Bíblia. Então, conhecemos a Bíblia, como falei, sobre discipulado, sobre a religião, sobre o cristianismo, sobre a igreja, e agora precisamos e pretendemos crescer mais e mais no propósito de nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus. Oremos sempre ao Espírito Santo que nos capacite para tanto, Deus conosco. Eu quero começar lendo primeiramente uma passagem da Bíblia que tem muito a ver com esse propósito de conhecermos mais de Deus. Então aqui a carta de Tiago, capítulo 5, versículos do 7 ao 11. Do 7 ao 11. Então vamos ler aqui, falando sobre exortação à paciência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês, nós, pacientes, e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Meus irmãos, eu destaco esse texto que fala da paciência que todos nós devemos ter com as coisas de Deus. Então nós vamos agora exercer mais paciência. E não exercemos por nós mesmos, porque a paciência ou longanimidade, longo ânimos, significa que é também um fruto do Espírito Santo. Então, graças ao Espírito Santo, nós podemos exercer a paciência. E nós precisamos, irmão. Nós vamos ler o texto
algumas passagens dos textos bíblicos e precisamos dessa paciência que Deus, somente Deus, nos concede. Então a aula de hoje, nós vamos falar sobre, preste atenção aqui, nós vamos falar hoje sobre a existência de Deus. Vamos falar hoje sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por fim vamos falar sobre os atributos de Deus. Então vamos abordar no primeiro tópico a existência de Deus. Quem é Deus? Por certo, você já fez essa pergunta. E o homem pode mesmo explicar Deus? Ora, isso é impossível. Como a criatura pode explicar o Criador? Como a lógica humana, o raciocínio humano, a razão humana, tão pequena, tão insignificante diante de um Deus todo-poderoso, conseguiria explicá-lo? Na verdade, tudo o que sabemos de Deus é o que Ele mesmo quis revelar sobre Ele. Em outras palavras, é o que está na Bíblia. Deus se revela na sua própria palavra. Daí, em razão disso, foi sedimentada a doutrina da existência de Deus. Esse é o primeiro assunto. A Bíblia ensina em Êxodo 3,14 que Moisés, ao perguntar a Deus o que diria ao povo judeu sobre quem ele era, o seu nome, ele disse: eu sou o que sou. Está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Está escrito assim: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, que é Deus, me enviou a vocês. Aqui, irmão, já aprendemos pela própria palavra de Deus, e não poderia ser diferente, que Deus é. Deus é. A Bíblia não se preocupa em mostrar de onde Deus veio e como Deus veio. Ela começa com a frase. Então, se nós pegarmos Gênesis, primeiro livro da Bíblia, qual a importância de conhecer a Bíblia? A primeira frase da Bíblia, o livro de Gênesis, a primeira frase: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Veja, que ela já apresenta Deus, já informando que Ele criou e não se importa em revelar como Deus surgiu. Não há uma genealogia de Deus, ou seja, não há uma história prévia sobre Deus. Nem poderia, porque Deus é autoexistente. Na verdade, sob um prisma, Deus não existe. Não existe como homem, não existe como coisa, não existe como nós atribuímos a existência. Deus não existe porque o que existe tem um começo e também tem um fim. Deus não tem começo, Deus não tem fim, Ele é. De eternidade a eternidade. Nada veio antes dele, ou nada existiu antes dele. Esse é um dos atributos
de Deus. Nós vamos falar sobre os atributos de Deus mais adiante. Então, Deus é um ser eterno. De modo que Deus não é uma pessoa de carne e osso, de sangue, com órgãos. Deus é espírito. Não vamos aqui nos aprofundar na doutrina, obviamente, porque esse não é o objetivo deste curso de noções básicas sobre discipulado. Saibam que, irmãos, no estudo da teologia, onde tem um grupo chamado Teologia Sistemática, um ramo, existe um capítulo que se dedica a estudar Deus, ou seja, a teontologia. Na verdade, o homem não conseguirá jamais entender Deus ou explicar Deus, porque o homem é limitado. Deus é infinito. O imenso, que é Deus, não cabe no que é pó, que é o homem, para onde voltaremos. Por fim, ainda nesse aspecto da existência de Deus, não é? Quero concluir esse rápido, estudo dizendo que existem também muitas teorias que pretendem negar a existência de Deus, ou seja, de que Deus é autoexistente, diz que Deus é um ser infinito, de que Deus é imenso e os atributos de Deus. Que teorias são essas? Eu vou só citar aqui, porque os irmãos, dentro da curiosidade bíblica e natural de quem pretende conhecer mais de Deus, pode, se achegar ao conhecimento procurando os livros específicos a essas doutrinas, essas teorias. Mas vamos citar aqui. São nove teorias que procuram confrontar a doutrina da existência de Deus. O ateísmo, o agnosticismo, a teoria da evolução, o materialismo, o politeísmo, que procura colocar outros deuses e não apenas um Deus único, o panteísmo, o deísmo, o positivismo e o monismo. Então, cada teoria dessa tem campo para várias aulas, várias palestras, vários conhecimentos acerca delas. Então, para encerrar essa primeira parte, a existência de Deus, e vamos entender o seguinte: para compreender cada uma dessas teorias, que eu falei, dessas doutrinas, necessita-se de um estudo específico, aprofundado, o que deve ser feito por todo cristão dedicado na sua busca incessante da compreensão da palavra de Deus e na defesa da fé cristã. Então, como vimos, irmãos, sobre a existência de Deus, nós anotamos aqui, ou pensamos aqui, uns conhecimentos básicos, para poder nos posicionar sobre a Trindade e sobre também os atributos de Deus. Vamos entrar agora no segundo tópico, a Trindade, ou a doutrina da Trindade divina. Conhecer a doutrina da Trindade, uma doutrina cristã desenvolvida entre os séculos segundo, 2, 4, depois de Cristo, ou seja, lá no início mesmo, depois da igreja primitiva, revela, esse conhecer a doutrina, revela grande importância na vida dos cristãos. É a base de uma fé fundada em uma religião monoteísta, ou seja, essa doutrina da Trindade é baseada na religião monoteísta de um Deus único, ou seja, em que há um só Deus, um Deus único. É uma doutrina da centralidade da vida cristã. Não se pode perceber uma vida cristã sem a Trindade. É um alicerce que sustenta a fé e o crescimento interior de cada cristão. Aprendemos vamos citar agora passagem da Bíblia, que informa sobre essas questões que são levantadas agora no tópico da doutrina da Trindade.
Aprendemos em Deuteronômio 6,4. Olha aí a importância de se conhecer a Bíblia, né? Por isso que nós devemos ler a Bíblia. Informa que, olha lá, Deuteronômio, livro 4, quinto livro da Bíblia, capítulo 6, versículo 4. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui a gente já vê que não existe mais de um Deus, não existem deuses, como algumas religiões professam. Só existe um Deus, o Deus bíblico. Também não é o Deus criado por mentes imaginativas, não. É o Deus bíblico. Por sua vez, ensina o profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6. Vamos ler aqui o que o profeta diz. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos, diz: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Mas, irmãos, o que é mesmo, né? Trindade. Trindade podemos definir como a reunião de três entidades, três seres, três pessoas, né? Então, partindo desse entendimento, como compreender essa aparente contradição e que causa perplexidade? Como harmonizar um Deus único, é que nós vimos aí, Deus único, e três pessoas distintas? Como fazer isso? Bem, vamos tentar entender o conceito bíblico de trindade. Primeiramente, é fato que não existe na Bíblia a palavra trindade. Ora, o irmão pode dizer, se não existe na Bíblia a palavra trindade, e conforme nós vimos, né, falando insistentemente que tudo decorre da palavra de Deus, afinal, nós já vimos, né, o princípio, né, da reforma protestante, sola escritura, ou seja, somente a escritura. Como explicar a existência da trindade? Na verdade, a trindade é um conceito que decorre da constatação do que foi revelado na Bíblia. Não é uma criação simplista de mentes humanas. Falando sobre a trindade, vamos dar alguns dados históricos, né? Tertuliano, que viveu entre 160 a 220 anos antes de Cristo, ele foi quem usou o termo trindade pela primeira vez. E também a questão da trindade foi objeto, como ainda tem sido, de muitas discussões, debates intermináveis. Por exemplo, Santo Agostinho, bispo de Hipona, nos séculos IV e V, ele foi um dos que estudou e contribuiu muito no debate acerca do mistério da Trindade. Segundo Diego Costa Azevedo, em seu artigo A Doutrina Trinitária em Santo Agostinho, o qual eu vou colocar aqui abaixo na descrição do vídeo, certo? Ele explica, uma frase, o professor, estudioso, explica assim: em suas considerações, o bispo, referindo-se a Agostinho, o bispo conclui que recorrer apenas à razão natural impossibilita ao homem desvendar o mistério da Trindade. Um Deus constituído por três pessoas distintas. E o que ele fala, né, que o Agostinho, ele está dizendo que somente pela razão natural, sem um conceito aí de fé, sem a fé, não é possível dar significado, né, a essa constituição da Trindade, ou seja, um Deus único formado por três pessoas distintas. Ainda sobre dados históricos, tivemos também o primeiro concílio de Niceia, que aconteceu no ano de 325 depois de Cristo, e o primeiro concílio de Constantinopla,
convocado pelo imperador Teodósio I em 381 d.C., onde ocorreram debates acalorados acerca do mistério da Trindade. E a Trindade é um mistério. Nós humanos, não temos como alcançar, essa engenhosidade divina, isso que Deus, por Ele mesmo, pela construção dele, obviamente, fez. Deixando essa parte histórica, avancemos. Onde encontramos a Trindade no Antigo Testamento? Não há um nome, mas nós podemos ver o conceito se retira de manifestações que nos dá, a convicção da existência da Trindade. Bem, a manifestação indicativa da presença da Trindade no Velho Testamento em 3 versículos. Eu vou citar aqui. Primeiramente, Gênesis, começa logo no primeiro livro, Gênesis 1, versículo 1 e 2, que trata da criação do universo. Nós já citamos, inclusive, no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se movia sobre as águas. Veja aí que nós encontramos manifestação do Deus Pai e do Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Você pode perguntar, mas onde está Jesus aí nesse início? Vamos agora ao Novo Testamento, verificar o que diz João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3, ao cuidar da encarnação do Verbo. Ele diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja bem, Jesus, que também era Deus, se revelou historicamente, se encarnou, o Verbo se fez carne, e ele estava também no princípio. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja assim que se está referindo a Jesus. Então, voltando para Gênesis, quando diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, então ali Deus Pai e Deus Filho estavam unidos, assim como o Espírito Santo que se movia sobre as águas. De modo que, no início de tudo, na criação, Deus estava com Jesus e com o Espírito Santo, como vimos, este se movia sobre as águas. Portanto, já no início da Bíblia, a revelação de um só Deus e 3 pessoas. E mais, se fazer outra citação, em Gênesis 1, 26, o momento da formação do homem, quando os homens são formados. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha lá, façamos o ser humano. Quem? O conselho de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A nossa semelhança. Semelhança de quem? De Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em Gênesis 11, 7, no capítulo sobre a Torre de Babel, está escrito assim, Moisés escreveu, venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Então aqui também ele diz, venham, significa dizer que eles estão reunidos, vamos descer. Quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso aí foi no Velho Testamento, indicativos da manifestação da Trindade. Vamos agora para o Novo Testamento, onde podemos encontrar também outros indicativos da Trindade. Nós vamos encontrar em Mateus 3,16 e 17, em Marcos 1,10 e 11,
em Lucas 3, 21 e 22 e João 1, 32 e 33. Portanto, nos 4 evangelhos, a descrição sobre a manifestação da Trindade. Vamos verificar aqui, começando por Mateus 3, 16 e 17. Depois do batizado, Jesus logo saiu da água. Jesus. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus, Deus, dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. No Evangelho de Marcos, falando da mesma situação, com outras palavras, logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu Filho amado, em você me agrado. Agora no Evangelho de Lucas 3, 21 e 22, a mesma situação. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E do céu veio uma voz. Voz de quem? Voz de Deus, Deus Pai, que dizia: você é o meu Filho amado, em você me agrado. E por fim, o 4º Evangelho de João 1, 32, 33 diz: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito. Aqui já a literatura já é um pouco diferenciada, mas vamos entender, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Espírito Santo sobre ele, Jesus. Eu não o conhecia, de João. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aí é Jesus. Glória a Deus por isso. Portanto, irmãos, aí já há indicativos, da presença da Trindade. Mas há em Mateus também 28, 19, essa revelação que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E no versículo conhecido como a bênção apostólica, aquela bênção que realmente é concedida no final de todos os cultos, 2 Coríntios 13, 13, o apóstolo Paulo faz essa referência marcante acerca da Trindade do Pai, Filho e Espírito Santo. Diz assim, a bênção apostólica: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Neste contexto, cremos em um único Deus. Por isso se diz que o cristianismo é uma religião monoteísta, revelado em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui a presença da unidade e da diversidade. Glorificamos um Deus triuno, trino, trinitário ou em trindade, e uma trindade em unidade. O incompreensível para muitos, 3 em 1. Nós que cremos não confundimos as pessoas santíssimas, nem separamos a essência ou substância. Não há hierarquia entre as pessoas que formam o Deus único em essência. Isto é, Deus Pai não é maior que o Deus Filho, nem o Deus Filho é maior do que o Deus Espírito Santo, nenhum ao outro. Não existe vínculo de obediência hierárquica entre as pessoas. A propósito, eu vi um estudo muito interessante e faço questão aqui de fazer a citação,
que ele é muito elucidativo sobre essa questão da hierarquia entre as pessoas, né, distintas, porém um Deus único, né, em essência. Vimos uma mudança na ordem do nome das pessoas, que compõem a Trindade em vários textos bíblicos, como ensina o pastor Franklin Ferreira. Eu vou colocar o vídeo aqui na descrição abaixo e vamos ver o que o Franklin Ferreira fala. Vejamos, no Antigo Testamento, Deuteronômio 6,4, diz assim: escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós já vimos inclusive essa passagem. Filipenses 2,11, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja bem, aqui o Pai é Deus. Agora vamos para 1 João 5,20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nesse caso agora o Filho é Deus. E vimos também aqui Atos dos Apóstolos 5:3-4. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Veja que ele começou dizendo que ele vinha mentindo ao Espírito Santo, e ele conclui dizendo que você não mentiu para os homens, mas para Deus. E nesse caso, o Espírito Santo é Deus. E aí repetimos, né? 3 pessoas distintas que são Deus em essência. Esta é a Trindade sem hierarquia entre as 3 pessoas. Quando se estuda a Trindade, normalmente, né, há estudos que ele pretende mostrar, né, a revelação bíblica da Trindade. Ou seja, ao observarmos, né, de forma atenta a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas páginas da Bíblia, temos a revelação como uma ação trinitária, né? O da Trindade. Por sua vez, podemos aprender também que nos evangelhos, Jesus vai revelando o mistério da Trindade, conforme ele vai ensinando, né, aos seus discípulos no que ele verbaliza e no que ele faz. Discípulos que terminam por reconhecê-lo como Filho de Deus. Então aí nós temos revelações bíblicas da Trindade. Temos a revelação natural, ou seja, uma revelação natural, qual? Que ninguém pode dizer que desconhece a Deus, considerando as coisas por ele criadas. Na simples observância das coisas, vimos o agir de Deus. Então a revelação natural, Deus está em todas as coisas. Então vamos ver aqui Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, estamos falando já aqui em atributos de Deus, isto é, o seu eterno poder, falando de eternidade, e a sua divindade, né, seu poder, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Vê que nessa carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, ele mostra que não há desculpas para se dizer que não há o Deus, ou seja, o único Deus. Não há desculpa por quê? Porque nas coisas feitas por Deus se exteriorizam, se materializam, né, o poder de Deus. Há também revelação pelo Filho, além da revelação natural,
há uma revelação pelo Filho. Se considerar o plano de salvação do homem decidido lá no conselho de Deus, entre as três pessoas da Santíssima Trindade, né, na eternidade, eles já fizeram, né, já elaboraram o plano de salvação. A materialização desse plano exigiu para o perdão do pecado do homem, a manifestação histórica de Jesus. Por isso que Jesus o Verbo se tornou carne. Deus, né, o próprio Deus, veio a habitar conosco. Ensina João 1,14. E o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E em Hebreus 1,14, aprendemos, falando sobre a revelação de Deus. Antigamente, Deus falou, falando aí já do Antigo Testamento, a carta aos Hebreus, que nós estamos citando agora, é no Novo Testamento. Ele está dizendo assim, o autor de Hebreus, né, diz, antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. A prova também de que Jesus estava lá no princípio. Lembra que nós falamos no princípio, Deus criou o Filho, que é Jesus, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Neste contexto, meus irmãos, temos que Jesus histórico, esse Jesus que veio habitar com os homens, é a representação exata da essência ou natureza de Deus. Finalmente, sobre a revelação na Bíblia ainda, nós temos a revelação escrita. Diz a Bíblia, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz a Bíblia, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal. Ou seja, o que vem da Bíblia não é de uma interpretação humana, pela vontade humana, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada pela vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui se trata da inspiração, né, na elaboração da palavra de Deus. Assim, depois da ascensão de Cristo, quando Cristo subiu aos céus, a revelação de Deus passou a ser transmitida pela inspiração do Espírito Santo, concedida a homens santos que registraram a continuidade do processo de Deus em se fazer a revelação que os homens conhecem. Por isso, se alguns denominam o livro Atos dos Apóstolos como Atos do Espírito Santo. Alguns denominam assim o livro Atos dos Apóstolos do Novo Testamento como o livro Atos do Espírito Santo. E aí encerramos esse segundo tópico, a Trindade, em que falamos do Deus único e das três pessoas divinas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos agora para o último item da aula de hoje. Nós vamos falar agora sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus. Permita-me. Embora se estude pensando que os atributos são de Deus Pai,
atributos de Deus Pai. Os atributos são de Deus, ou seja, tanto do Pai, como do Filho, como do Espírito Santo. Há compartilhamento. Mas o que são atributos? Atributo, né, ou característica, ou seja, é a marca do caráter, da personalidade. É aquilo que é próprio de uma pessoa. Então, cada pessoa tem seus atributos. Para tentar entender melhor, vou fazer uma analogia, ou seja, uma comparação com algo humano. Por exemplo, um jogador de futebol tem determinadas características. Pode ser um jogador de futebol, pode ser um estudioso, pode ser uma dona de casa, qualquer pessoa tem características, mas vamos falar aqui sobre um jogador de futebol. Pode ser um bom driblador, é uma característica, um bom cabeceador, um bom batedor de faltas, etc. E normalmente, né, você vê aí que tem várias características. Cada um detém as suas próprias características, que podem ser mais de uma. Um só jogador ele pode ter todas essas que eu citei, mais outras. Pode ter apenas uma, pode ter duas, não importa. Cada um tem os seus atributos. Deus tem as suas características próprias, os seus atributos. A ciência da teologia, ela tenta estudar Deus. Digo tenta porque o homem jamais vai conseguir atingir o mínimo de conhecimento sobre Deus. Mas deve tentar. Para isso Deus diz conhecer a Escritura. Nós pegamos a Escritura e analisamos, claro, com o auxílio do Espírito Santo. E para essa tentativa existem, por exemplo, as teologias bíblica e sistemática. Na teologia sistemática, visando o estudo de Deus, ou sobre Deus, temos a denominada, nós já falamos disso, teontologia, que estuda o Deus Pai. Temos também outro ramo, a cristologia, que estuda o Deus Filho. Por último, temos a pneumatologia, que estuda o Deus Espírito Santo. Meus irmãos, é muito interessante, eu estava assistindo um vídeo do pastor Paul Washer sobre essa questão dos atributos de Deus, e eu me toquei muito, foi muito marcante, porque nós, como crentes, muitas vezes nós esquecemos de algo importantíssimo na nossa fé, acerca dos atributos de Deus. Vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo a palavra do pastor Paul Washer. É um vídeo muito curto sobre o Salmo 50, versículos 20 e 21, em que o pastor, prega sobre a importância de compreender os atributos de Deus. Por isso que está aqui na aula de hoje, junto com a Trindade, que faz tudo parte de um complexo de estudo, e a existência de Deus. Vamos ler a passagem bíblica? Diz assim, mas ao ímpio Deus diz, de que ele serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras. Se vê um ladrão, você se torna amigo dele. E aos adúlteros você se associa. Abre a boca para o mal e a sua língua trama enganos. Senta-se para falar contra o seu irmão e difama o filho de sua mãe. Aí vem o verso 21. Olha que coisa interessante. Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava, preste bem atenção nisso aqui, você pensava que eu era igual a você, mas agora eu o repreenderei e porei tudo à sua vista. E é bem interessante isso, porque há homens, há pessoas que desconhecem a Deus, o poder de Deus, os atributos de Deus. Tem pessoas que pensam que nasceram de si próprias. Não conseguem ter a consciência
de que só existe por causa de Deus. Só para citar um fator. O pastor Paul Washer, nesse verso aí, nesse vídeo citado, ele ressalta que se tem diminuído a visão de Deus, o valor de Deus, e aumentado a visão do homem. O homem se desvencilhou do seu Criador. O homem perdeu, a noção espiritual da existência de Deus, do poder de Deus, dos atributos de Deus. E é isso que o pastor quer chamar a atenção. Ele deixa evidente que a igreja não vai ser transformada apenas com os ensinamentos, os princípios pequenos de ministérios. Há uma necessidade fundamental em se saber quem Deus é. Claro, nós não vamos saber, vamos dizer aqui, uma percentagem módica demais, infinitamente pequena. Mas nós precisamos, nós tentamos, e esse pequeno conhecimento de Deus é gigante diante da pequenez do homem. E o pastor faz uma provocação, ele diz assim: até os conhecidos pregadores, quanto tempo gastam nos atributos de Deus? Você pode ouvir milhares de sermões e não ouvir um sobre os atributos de Deus. E conclui o pastor que é por causa da ignorância que as pessoas perecem. Isto é, onde não há visão, onde não há revelação do caráter de Deus, das características de Deus, os atributos de Deus, da pessoa de Deus, ali o humano perece. Dito tudo isto, passamos a enumerar alguns atributos. Então vamos fortalecer aqui a enumeração de alguns atributos. Na verdade são inúmeros, eu já vi até pessoas citarem mais de 60, alguns sequer são conhecidos pela mente pequena, limitada do homem. Então, na verdade, são bem mais do que anotamos aqui. Não importa, vamos saber os principais, entre aspas, atributos, porque nós também não podemos julgá-lo, atributos transcendentes de Deus, ou seja, exclusivos de Deus, e que não se comunica com o homem, ou seja, não comunicados. Significa dizer que são aqueles que somente Deus os detém, é próprio de Deus, é da essência de Deus. Primeiro, vou citar, acho que são 9 aqui, salvo engano eu coloquei 9 atributos. Simplicidade, em teologia, simplicidade é atributo segundo o qual os atributos de Deus são inerentes à sua pessoa, não se distinguem da sua essência, você não pode arrancar. Isto é, não são alguma coisa que se adiciona a Deus, já é próprio de Deus. Deus já tem os seus atributos. Por exemplo, a justiça em Deus não é alguma coisa que é adicionada a Deus, mas justamente é da sua essência. Deus é um Deus justo em si. Diferente do homem, por exemplo, o homem que se diz que é justo, ele precisa adicionar valores para ele manifestar a justiça humana. A de Deus não, ela já é no próprio Deus, Deus já é justo, não tem como não sê-lo. Essa justiça não vem de fora, é imanente a Deus, a ele, De outra parte, não há prioridade entre os atributos de Deus, por isso que ele é simples também, não há uma prioridade. Deus, ele é amor, ele é justiça, ele é santidade, Deus é reto, não é mais ou menos em nenhum atributo, ele é completamente em todos. Essa é a simplicidade. Há um termo aqui, que não é muito conhecido, mas diz que é um atributo de Deus a aceidade. Ou seja, significar que Deus é autoexistente. Nós já falamos no início sobre a existência de Deus, que ele não necessita de nada para existir. Deus, ele é autoexistente, ele existe de si mesmo. Ele não depende de outra coisa ou qualquer outra coisa. Não há nada que venha antes dele. Deus é um ser incriado, ele não é criado por nada. Não é nem criado assim por ele mesmo, ele já é.
ele já é eterno. Salmo 90, escrito por Moisés, versículo 2 diz aí, ó, revela a eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. A oração de Moisés, homem de Deus, diz assim: Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Ou seja, o Senhor veio antes de que nascessem as coisas. Por isso que o Deus é um Deus criador e um Deus incriado. Aí de eternidade a eternidade, concluindo, né, Moisés fala, tu és Deus. Então é um atestado, né, da autoexistência de Deus. Há um outro atributo chamado unidade. Revela-se em três, por isso é trino, porém a essência é único. Efésios 4:6, carta aos Efésios. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso é a unidade. A eternidade nunca foi criado, sempre existiu o autoexistente. Gênesis 21:33. Diz aqui, ó, nessa frase: Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. É um Deus eterno. Há também imutabilidade, é um Deus imutável, ele é inalterado, é sempre a mesma grandeza. Tiago, carta ao Tiago 1,17, diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Que diferença dos homens, não é? Claro que nós não estamos fazendo comparação com Deus, porque seria blasfêmica tal comparação. Mas veja o homem se altera de segundo em segundo, ele não se conhece, não tem um domínio próprio, a não ser quando o Espírito Santo está nele. E mesmo assim ainda resta no homem pecados. Agora vamos para mais outros três aqui para concluir. A onipotência, né, muito conhecido, ele é todo poderoso, não existe quem pode ir contra Deus. Apocalipse 1:8 diz assim, ó: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A onisciência possui todo conhecimento. O Salmo 147:4 diz: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. E só para citar, né, poucos versículos. A onipresença, que revela a sua imensidão, ele ocupa todos os espaços. O Salmo 139 diz: Deus onisciente e onipotente. Olha, duas qualidades já. Ao mestre do canto, Salmo de Davi: Senhor, tu me sondas e me conheces. Vocês que conhecem o Salmo todo, ler todo e vai ver, né, a onisciência de Deus manifesta, a onipotência de Deus presente. Mas há aqui também a infinitude. Atos 17, 24, 28. São versículos maiores, mas eu vou dar uma lida aqui, porque isso faz necessário. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nenhum homem consegue aquartelar Deus. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração.
atributo soberania, ou seja, Deus está acima de tudo e de todos, é um Deus soberano. Filipenses 2, 12 e 13. O desenvolvimento da salvação. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. E diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E aí, irmãos, nós concluímos a primeira parte dos atributos de Deus, falando dos atributos que são próprios de Deus, e agora vamos falar sobre os atributos que Deus concede aos homens. São atributos imanentes de Deus, mas comunicáveis. Ele concede aos crentes de forma parcial, jamais plena. Então vamos logo começar aqui com santidade, ou seja, Apocalipse 4:8, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Vemos também que Deus comunica a santidade, como lá em Levítico 11:44 e na primeira carta de Pedro 1:15-16. Então, a santidade. Então, quando há conversão, quando nós somos perdoados por Deus dos nossos pecados e confessamos Jesus como Senhor único da nossa vida, o crente se torna santo, ou seja, significado de santo, separado, e assume assim um processo de santificação. É um processo cada dia mais parecido com Jesus, que vai até a segunda vinda de Jesus, né? Ou quando o crente morrer, que acontecer primeiro. Outro predicativo que Deus nos concede, outro atributo, é de justiça. Ou seja, justo, né? Salmos 11:7. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Então a justiça, né, o que é justo, Deus concede aos homens também. Como eu disse, não de forma plena, mas buscando a justiça. Deus também nos concede sabedoria e poder. Daniel 2:20 diz assim, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Então ele tem o poder também, tem a sabedoria e nos dá, né, alguma fração na vontade dele aos homens que creem nele. E aqui tem um atributo, né, que Deus concede aos homens, talvez o mais, vamos dizer assim, o mais decantado, que é o amor. 1 João 4:8. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Ele não consegue não ser amor. Ele é amor. E os homens podem também exercer o amor. Tanto é que ele diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Mas primeiramente amai a Deus. Então é mais um também que não vem plenificado. O amor de Deus é completamente diferente do amor dos homens. Temos também fidelidade, que nós podemos exercer. Deuteronômio 32:4, Hebreus 10:23, Salmos 18, 25, 49. E Mateus 24:35, para citar um aqui: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Deus é fiel, do começo ao fim. Como nós já vimos, ele é imutável, ele não muda. Também bondoso, ou seja, bondade. Salmo 86:5, pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia, para com todos os que te invocam. Deus também é misericordioso e nos dá também misericórdia. Efésios 2:4-5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça vocês são salvos. Também fala Deus livre, e que nos dá uma liberdade também, Isaías 40, 13 e 14, falando sobre a majestade do Senhor. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou, para que lhe desse a compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou que lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Está mostrando exatamente que Deus é completamente sábio. E Ele nos dá gotas de sabedoria para que procedamos na nossa caminhada num processo de santidade também. E aqui, para concluir essa parte dos atributos, encerrar essa parte, nós vamos ver também que Deus é um Deus de paz, Juízes 6, 24. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, santo Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Então nós recebemos a paz do Senhor. Nós recebemos a paz do Senhor e na convicção espiritual de que temos também parcela, vamos assim dizer, desse atributo, nós devemos agir em conformidade com ele, ou seja, devemos ser pacíficos. E aí vamos encontrar também essas características, esses atributos, no discurso de Jesus, né, sobre um sermão de Jesus sobre as bem-aventuranças. Finalmente, irmãos, para terminar, para concluir a aula, eu vou dizer que nesses estudos, também há necessidade, de conhecer os nomes de Deus, como a Bíblia retrata os nomes de Deus. E para encerrar a aula eu vou fazer algumas citações bíblicas sobre os nomes de Deus. E para isso eu sirvo-me de um excelente estudo da Uniaselv, realizado pelo professor Josadac Lima, no ano de 2009, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Ele começa falando sobre o nome de Deus Elohim. E ele diz assim: Charles Hillier cita a obra dele, 2003, página 53, Teologia Básica, da editora São Paulo, Mundo Cristão, da editora Mundo Cristão, em São Paulo. Esse livro de 2013, ele diz assim, o Charles Hillier, citado pelo professor Josadac Lima. Sim. Os muitos nomes de Deus nas Escrituras apresentam a revelação adicional do seu caráter. Não são meros títulos dados pelas pessoas, mas em sua maioria descrições que ele fez de si mesmo. Sendo assim, revelam aspectos do seu caráter. Podemos aprender mais sobre Deus por meio dos nomes a ele relacionados, pois expressam esses nomes a plenitude das qualidades do seu ser. Estamos falando de atributos, Vejamos alguns dos nomes de Deus mais conhecidos. Forte, Deus Criador. Elohim é um substantivo plural, a revelação subsequente da Trindade. Esse nome é empregado sempre que está em evidência o seu poder criativo, pois se refere à Trindade em ação. Vejam lá no princípio, Deus ali é Elohim. Ele está criando, Temos também aqui Adonai, o sentido de Senhor, Mestre, indica o relacionamento entre o Senhor e o servo. Esse nome é utilizado quando está implícita a dependência e submissão que todos os homens devem ter para com Deus. Refere-se ao seu governo e domínio e, consequentemente, do reconhecimento que devem ter suas criaturas da sua soberania. Esse nome era frequentemente usado por Deus quando ele se dirigia aos filhos de Israel. Então ali o Deus Criador
Elohim, o Deus Senhor, a Adonai, né? E aqui temos também El Shaddai, Jeová, Deus Todo-Poderoso. Ele cita, né? O autor do texto diz Martin Lloyd Jones, em 1997, página 110, ele cita o livro, explica que este termo descreve Deus, abre aspas, como possuidor de todo o poder no céu e na terra, mas especialmente aquele que a tudo subjuga e a tudo faz que seja subserviente à obra de sua graça. Por exemplo, ele controla o vento, a chuva, a neve, para que possamos ter alimentos para comermos. Eu sou Yahvé. Transliterado, aí é quando nós vimos, irmão, deixa eu colocar aqui. Yahvé não tem consoante, né? Transliterado para Iavé, assim, ó. Yahvé. Na tradução grega, está consignado como, aí coloca um J aqui, Javé, né? Porquanto, na língua hebraica, não existe a letra J. Portanto, Jeová é um termo correspondente a Javé. Este é o nome por excelência de Deus, pois somado a vários qualificativos resulta em definições de sua ação poderosa na vida dos homens. Então aqui vamos citar, estamos concluindo, certo, irmãos? Jeová Rafá, o Senhor que te sara, Êxodo 15, 26, concede tanto a cura das enfermidades físicas como o perdão dos pecados e a salvação no pleno sentido do vocábulo, segundo Tiago 5,16. Jeová Ra, o Senhor meu pastor, Salmo 23, 1. No hebraico, meu amigo, processo que interage comigo. Jeová Tzidkenu, o Senhor nossa justiça, Jeremias 23, 13. O vocábulo traduzido por justiça traz em seu bojo retidão, salvação e libertação. Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira, Êxodo 17, 15. Em Isaías 11, 10, refere-se ao local de encontro das tropas de guerra. Jeová Jireh, o Senhor que provê, Gênesis 24, 14. A tarefa de dar de beber a 10 camelos era consideravelmente árdua, porquanto seriam necessários 400 litros de água. E finalmente Jeová Shalom, o Senhor nossa paz, Juízes 6, 24. A palavra hebraica Shalom tem no Antigo Testamento um significado muito amplo, que engloba os aspectos de paz, segurança, concórdia, prosperidade, bem-estar e vida plena, ou seja, vivida em plenitude. Vamos para a conclusão da aula. Em resumo, meus irmãos, nós iniciamos lendo uma passagem da carta de Tiago falando sobre paciência, longanimidade. Nós precisamos ter paciência para compreender mais e mais a palavra de Deus. Em resumo, o que vimos hoje foram noções básicas sobre a existência de Deus, a Trindade e os atributos de Deus. E também, dentro destes, os nomes de Deus. Espero, irmãos, de coração e com convicção espiritual, que a aula tenha servido para abrir os seus olhos espirituais, assim como os meus, tornando-nos sedentos de conhecer mais e mais a palavra de Deus. Como visto, precisamos dedicar mais tempo para esse propósito divino.
Agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus, por nos ter permitido mais a realização desta aula. Amém. Na próxima aula, a sexta do curso, vamos tratar da criação e da queda do homem, ou seja, o pecado, se Deus assim quiser. Glória a Deus. Amém.